partir de agora a aula está sendo gravada, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem tirar a qualquer momento, sem problema nenhum. Hoje a gente vai estar falando dos dois materiais que eu postei lá para vocês no Classroom, que trata do assunto superaquecimento e subresfriamento, tá? Para isso, como superaquecimento e subresfriamento, eles tratam direto no, no circuito básico de refrigeração, a gente vai dar uma revisada rápida no ciclo básico e já vai seguir direto para as explicações e as aplicações do superaquecimento e subresfriamento. Beleza, pessoal? Tá dando para acompanhar? Uhum. Beleza, vamos lá. Tá. Se tiverem dúvida, podem interromper, tá? Não tem problema não. Tô conseguindo ver minha tela? Deu uma trava. Agora sim. Agora sim. Estão conseguindo, né? Tá. Sim, Vou sim. pegar do iniciozinho só pra gente matar o assunto, tá? Ó, como vocês já sabem, o fluido sai do compressor em alta pressão e alta temperatura no estado físico de vapor e vai para o condensador. O que é que acontece lá no condensador? Só para a gente relembrar. Ô, Tiago. Condensador, o fluido que passa pelas aletas proveniente do compressor e pressão alta e em alta temperatura efetua a troca de calor com o ambiente externo. Ou seja, ele libera o calor absorvido, aquele calor que tinha sido absorvido no evaporador, através do fluido que é comprimido no compressor, ele é liberado para o ambiente através do condensador, fazendo com que o fluido que esteja na fase, no estado físico de vapor, se transforme no estado físico de líquido, subresfriado em alta pressão. Vocês já começaram a ver o subresfriamento aqui, não foi? Ó, o líquido, antes de sair do condensador, ele passa por um subresfriamento. E o que é esse subresfriamento? Agora a gente vai lá para aquele outro material que eu tinha passado para vocês, que está lá no Classroom, tá? Deixa eu só botar ele para aparecer aqui rapidinho. Mudou a tela, pessoal? Mudou. Beleza. Ó, aqui está a definição de subresfriamento, tá? Só para a gente entender de um jeito fácil. Antes do fluido deixar o condensador, o refrigerante fluido, tá? O fluido refrigerante, é que essa literatura aqui ela é bem técnica, porque ela fala de compressores de câmara frigorífica. Ô, Tiago, eu tenho uma dúvida. Diga. Onde é que eu acho algum negócio desse tipo aí, assim, que eu posso mudar o fluido do compressor? Porque possa ser um compatível com ele. Ah, eu vou passar uma tabelinha ainda hoje. Eu prometi que ia passar, acabei esquecendo, Ítalo. Eu vou passar a tabelinha ainda Beleza, de Tiago. fluidos para retrofit, beleza? Tranquilo. Mas eu acho que tem algo desse tipo na apostila de refrigeração doméstica comercial. Tenho quase certeza. Não tenho certeza, tá? Eu Mas tava eu vou dando postar. uma olhada, não tem não. Beleza, eu vou postar lá no Classroom. Só um negócio. Pode deixar. Só pra gente voltar aqui, pessoal. Antes do fluido sair do condensador, depois que ele é transformado, que ele tem a mudança de estado físico de vapor para líquido, ele passa por algo que a gente chama de subresfriamento. E o que é o subresfriamento? É o abaixamento da temperatura depois que o fluido é condensado. Como assim? O fluido está lá no condensador, certo? E quando ele passa pela serpentina do condensador, ele imagina o seguinte. Só fazer um desenho aqui para que a gente entenda melhor, tá? O que foi, pô? Tu vai desenhar, pô. Faz isso não. No papel o desenho é melhor, fica tranquilo. Ó. Consegue ver aqui rapidinho? Vou posicionar a câmera diferente aqui. Dá para ver aqui? Imagina que isso aqui é uma serpentina, tá certo? O fluido Beleza. está entrando aqui, vindo do compressor. Ele vai passar pelo condensador e começa a ceder temperatura para o ambiente, tá?
Ao ceder temperatura para o ambiente, ele vai se transformando de vapor para líquido. Imagina que aqui, ó, nesse ponto, ele se transformou todo em líquido. Só que ele continua tendo um percurso a seguir, não continua? Exato. Esse percurso aqui, ó, é que ele continua cedendo temperatura para o ambiente, e isso a gente chama de superaquecimento. E a gente tem como medir isso. Vocês já estão mais habituados com superaquecimento que eu tenho trazido para vocês. O subresfriamento, a diferença dele é que ele é o rebaixamento da temperatura do líquido depois que todo o fluido no condensador se transformou em líquido. Para que serve isso? Serve para isso aqui, pessoal. Ele serve justamente... Vocês conseguiram ver o desenho, não foi? Ítalo, pessoal, Oi. conseguiram ver o desenhozinho que eu mostrei aqui? Aham. Beleza. Consegui. Estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando, não, né? Tô. O texto aqui tá Ah, aparecendo. Beleza. Tô. Tá no texto. Ó, o subresfriamento é justamente isso. Ele é o quanto de calor o fluido ainda consegue ceder para o ambiente após o fluido ter se transformado de vapor para líquido no condensador. Como é que a gente mede isso? Na saída do condensador, a gente tem que pôr um ponto de tomada de pressão para conseguir medir a pressão e um termômetro para poder medir a temperatura do fluido no tubo. Acho que a grande maioria aqui já mediu superaquecimento na sala. O Ítalo, por exemplo, já mediu, o Miguel também. E a medição é bem parecida, tá? Imagina aqui, ó, voltando aqui em cima, só para a gente se situar nisso aqui, ó. Compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador e compressor de novo, tá? Ciclo básico normal. Eu tô aqui no condensador. E se você verificar aqui, ó, nesse desenho, a gente tem aqui um Uma termômetro válvula. e um manômetro, certo? Exato. Ó, o termômetro para medir a temperatura do fluido no tubo e o manômetro para medir a pressão. Como é que a gente faz o cálculo do subresfriamento? A temperatura que a gente pega de tubo menos a temperatura que a gente pega através da pressão. Lembra que toda pressão ela é ligada a uma temperatura por serem grandezas diretamente proporcionais? Todo mundo lembra disso? Uhum. Aham. Pronto. É só subtrair essas duas medidas que eu consigo achar o subresfriamento. Por que eu estou explicando isso para vocês? Isso aqui, pessoal, vai ser uma atividade que eu vou passar para vocês praticarem, para que vocês possam entender legal e me entreguem até mais ou menos a segunda-feira. Beleza? Beleza. Isso aqui é uma das questões que eu quero que vocês vejam, tá? Subresfriamento. Vamos seguir com o ciclo, e ao seguir com o ciclo, a gente vai chegar no superaquecimento. Ó, saiu o fluido do condensador, no estado de líquido subresfriado, e ele vai para onde, pessoal? Passa pelo filtro, né? Mas o filtro ele não é um componente básico do nosso sistema, e sim o dispositivo de expansão. Ao passar pelo dispositivo de expansão, a gente tem ali o que a gente chama de rebaixamento brusco de pressão, e a temperatura rebaixa bruscamente junto com a pressão. Logo, a gente consegue ter um rebaixamento brusco de temperatura, que é o que a gente quer que seja ocasionado para que o fluido que foi subresfriado ele tenha essa temperatura ainda mais baixa e na forma física de líquido ainda, em sua maior proporcionalidade, ele vá para o evaporador. E lá no evaporador acontece o que a gente vai ver em seguida. No material que a gente está lendo agora, a discriminação daquela literatura diz que o subresfriamento ele ocorre para que a gente evite o flash gas. E o que é flash gas, professor? Flash gas, pessoal, é a mudança instantânea do estado físico de líquido para vapor no evaporador. Assim que o fluido saiu do dispositivo de expansão, entrou no evaporador ou ainda na linha de líquido e ele já evaporou. É o que acontece geralmente, pessoal, quando a gente tem pouco fluido no equipamento. E a gente vai olhar lá na linha de líquido e ela está
um pouco mais congelada do que o normal. Se a gente for observar um equipamento funcionando, no início do funcionamento dele, a linha de líquido ela está congelada. Por exemplo, um split ou uma geladeira. A linha de líquido ela fica lá congeladinha. Logo depois que o equipamento está funcionando e já rende, já chega em plena carga, esse congelamento ele diminui e vira só numa sudação, ou seja, aquela tubulação ou aquela válvula ela fica suadinha. O flash gas é quando o líquido ele evapora ainda na linha de líquido, sem ter chegado no evaporador. Isso faz com que o rendimento do equipamento baixe, geralmente ocasionado por baixa carga de refrigerante. A gente calcula o subresfriamento para que a gente consiga saber o quanto de fluido está sendo condensado, ou seja, transformado de vapor para líquido no condensador. E se a carga de fluido refrigerante está ok, beleza? Saindo do dispositivo de expansão, como a gente já viu, o fluido vai para onde? Vai para o evaporador. Ele ainda está no estado de líquido, em baixa pressão e baixa temperatura, e nessa condição, o fluido começa a absorver o calor da superfície da tubulação do evaporador. E o que ocorre é uma transformação do líquido subresfriado para a fase de vapor saturado a baixa pressão. Por que vapor saturado? Antes do fluido saturar, ele primeiro superaquece. Como é que ele superaquece? O que é o superaquecimento? É o que a gente vai ver agora lá naquele materialzinho que eu postei para vocês. Pessoal, que tela vocês estão vendo agora? Evaporadora. Tá vendo o evaporador ainda, né? Tá, eu vou dar um stop nela aqui e vou botar outra. Estão vendo o texto agora? Agora sim. Sim. Agora sim. Ó, o que a gente chama de superaquecimento é a diferença entre a temperatura de sucção e a temperatura de evaporação. Tá, professor? O senhor falou tudo, não entendi nada. A temperatura de sucção é aquela que a gente mede no tubo. E a temperatura de evaporação é a que a gente mede através da pressão. O superaquecimento na saída do evaporador a gente chama de superaquecimento útil. Por quê? Ele é controlado pelo dispositivo de expansão. Como assim, professor? Imagina o seguinte. Numa geladeira ou num freezer pequeno, a gente usa um capilar. Todo mundo concorda? Uhum. Pessoal, Jefferson, Felipe, Miguel. Tô escutando. Concordo. Todo mundo concorda, não concorda? E vocês já notaram que aquele capilar, ele tem um tamanho que já vem pré-definido na máquina? O que é importante a gente notar? Quando a gente for trocar o capilar do equipamento, a gente tem que trocar por um do tamanho igual. Por quê? É o dispositivo de expansão que controla o quanto de evaporação eu vou ter no meu evaporador. Caso eu altere isso, o superaquecimento do equipamento vai ser alterado e eu vou precisar alterar a carga de fluido refrigerante que eu vou fazer no equipamento em decorrência à mudança do meu dispositivo de expansão. Nesse caso aqui, e é uma aplicação que a gente vai estar vendo depois, eu vou fazer uma aula com todas as turmas durante a semana, eu vou postar para vocês antes, sobre câmaras frigoríficas. E a gente vai aprender a forma de regulagem de algumas válvulas que são utilizadas na refrigeração comercial para câmaras frigoríficas, entre elas a válvula de expansão termostática. Como é que essa válvula de expansão termostática funciona? Ela funciona um pouquinho diferente do nosso dispositivo de expansão tubo capilar. Essa válvula de expansão termostática, ela é regulada, tá? A gente consegue regular ela diferente do tubo capilar, que ele é já pré-determinado, a gente não consegue alterar, exceto se a gente for fazer uma mudança no equipamento, a gente ia mudar o diâmetro daquela tubulação ou o seu comprimento, aí a gente vai ter uma alteração. A válvula de expansão termostática não. Além dela ter um bulbo, ou seja, um termômetro, que fica no final do evaporador para medir o quanto a gente teve de evaporação no sistema, ela também pode ser regulada manualmente. E essa regulagem manual diminui ou aumenta o seu orifício expansor. E isso faz com que a gente tenha alteração no superaquecimento no rendimento da máquina. Para refrigeração doméstica e comercial, ou seja, para geladeiras, bebedouros, freezer, câmaras frigoríficas, a gente utiliza o superaquecimento total de 3
a 7. Como vocês podem ver aqui no material, ele põe um Kzinho como unidade de medida. O que é esse K? É só um diferencial. Eu podia usar, por exemplo, para diferencial de velocidade ou para diferencial de distância. Mas aqui a gente está usando esse Kzinho para diferencial de temperatura. Então, toda vez que você for determinar superaquecimento e subresfriamento, a gente sempre põe um Kzinho para determinar a diferença. É como se ele fosse um delta, entendeu? Para deixar claro, a diferença, a faixa do subresfriamento é de 3 a 5K, ou seja, 3 a 5 graus de temperatura de diferença. Essa é a faixa. Ele tem que estar entre 3 a 5 para a carga de refrigerante estar ok, e a quantidade de condensação e de absorção de calor no condensador, desculpa, não de absorção, de dispersação de calor no condensador, estarem dentro do recomendado para rendimento. E o superaquecimento ele tem que estar de 3 a 7K. Vamos voltar lá para o nosso circuito, tá? Imagina aqui, ó, tô conseguindo, só para a gente ver aqui o desenhozinho. Ó, imagina que aqui agora é um evaporador e o fluido que veio do dispositivo de expansão em líquido, ele começa a evaporar, absorvendo o calor do ambiente ou da superfície do tubo lá no evaporador de uma geladeira. E ele começou a evaporar, ó. E quando ele chegou nesse ponto aqui, ó, de novo, ele já se evaporou todo. Só que o fluido não tem um caminho a percorrer, todo mundo concorda? Uhum. Ele tem que terminar o evaporador, não tem? Tem. E nesse caminho que ele começa a percorrer, que ele ainda tem que percorrer, ele continua absorvendo calor até sua saturação. Por que até sua saturação? Até o ponto que ele não consegue absorver mais nada, ele está só circulando por aquele caminho. Isso aqui, pessoal, a quantidade de calor que é absorvida depois que o fluido evaporou até essa saturação, a gente chama de superaquecimento. Por que superaquecimento, professor? Porque é a quantidade de fluido a quantidade de temperatura que o nosso fluido conseguiu absorver. Vamos voltar lá para o circuito? Voltando para o circuito aqui, ó, a gente consegue entender agora porque essa literatura chama de, deixa eu só achar aqui, vapor saturado a baixa pressão. É justamente o que acontece no evaporador. O fluido ele absorve calor do ambiente a ponto de chegar a um ponto que ele já se transformou todo em fluido no estado físico de vapor e ele não consegue, ele vai continuar absorvendo calor no percurso que ele tem que fazer até chegar no compressor. Nesse percurso, esse fluido continua absorvendo calor. Essa absorção de calor após sua evaporação a gente chama de superaquecimento. E ele pode estar regulado entre 3 e 7K quando a gente fala de refrigerador, freezer, bebedouro e câmaras frigoríficas. Professor, eu tenho um split, eu tenho uma CJ, eu tenho um chiller, eu tenho aqui uma selfie, que é um equipamento diferente também. Eu tenho aqui um unmounted, um rooftop. De quanto é esse superaquecimento? Essa faixa, pessoal, ela já é diferenciada. Ela já tem uma alteração conforme a temperatura da evaporação do equipamento. E é o que a gente vai estar vendo aqui, ó, um pouco mais adiante. Quando o fluido absorve o calor lá no evaporador, ele ao longo do percurso, ele continua no estado físico de vapor para retornar para o compressor através da linha de sucção. E aqui ele já está no estado físico de vapor superaquecido a baixa pressão, para ser succionado e comprimido pelo compressor de novo, dando início ao ciclo novamente. Ou seja, esse ciclo se repete várias vezes. Algo importante para a gente ter um entendimento legal é que a gente consiga sempre perceber e enxergar o ciclo da seguinte forma. Como assim, professor? O ciclo da seguinte forma. É muito importante, pessoal, que a gente consiga sempre verificar e entender qual é o lado de baixa pressão e qual é o lado de alta pressão, para que a gente sempre saiba diferenciar onde é que eu tenho pressão alta, ou seja, se a gente for separar uma linha aqui entre o compressor e o dispositivo de expansão, a gente vai ter que esse lado aqui é o lado de alta pressão e o lado que sai do dispositivo de expansão até a entrada do compressor é o lado de baixa pressão. Por que é importante que a gente consiga diferenciar isso? Quando a gente pegar um equipamento e ter um problema nele, a gente consegue já saber se o equipamento está rendendo bem ou não, tatilmente, com a própria mão. Se você chega na casa de um cliente, ele tem um refrigerador, ele diz que aquele refrigerador não está rendendo,
A primeira coisa que você vai fazer é ligar o refrigerador para ver porque ele não está rendendo. Concordam comigo? Antes de você conectar seu manifold ou se você botar seu termômetro, o que é que você pode fazer? Você já pode, com a mão, tatear as tubulações do equipamento. Caso a saída do compressor não esteja com a temperatura elevada, você já vai perceber que o equipamento não tem rendimento por proveniente falha de vazamento no compressor ou no sistema. Isso já faz com que a gente diminua o nosso tempo de diagnóstico. Só passando aqui, isso aqui é o que a gente acabou de ver, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês lá no Classroom, para que vocês tenham a apreciação e consigam ter visualizado após qualquer dúvida. E a gente consegue ver uma diferença, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? A principal diferença entre um sistema de refrigeração de um refrigerador e de um condicionador de ar está na disposição dos seus componentes, claro, e na temperatura de evaporação. Por quê, professor? Nos refrigeradores, ela está em torno de menos 25 graus e nos condicionadores de ar está em torno de 7 graus. Olha a diferença, menos 25 para 7. Isso é muito importante para que a gente entenda uma coisa, pessoal. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é isso aqui, ó. Deixa eu só achar aqui o ponto que eu quero mostrar para vocês. O que é que acontece muitas vezes? Algumas vezes, quando a gente está trabalhando com refrigerador, ele tem pressões negativas e a gente acha que o equipamento está sem fluido e não está. Algumas vezes a pressão do nosso refrigerador ele vai estar girando em torno ali de menos 5 PSI, menos 10 PSI. Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó, pessoal. Por causa da temperatura de evaporação do fluido, que é menor do que zero. Logo, a gente vai ter para o 134A, quando a gente vai botar na régua de pressão e temperatura, uma temperatura muito baixa. Deixa eu só ver se eu encontro uma animaçãozinha aqui, só para a gente poder verificar para eu mostrar para vocês a régua. Ô, professor, dá para disponibilizar esse material depois? Com certeza, eu vou botar lá no Classroom. Tá tendo acesso normal? Tô. Pronto. Obrigado. Eu vou continuar mantendo lá, né, os materiais carregados no Classroom para que a gente consiga ter acesso. O que é que a nossa aula ela vai cair agora porque a gente tem limite de 40 minutos por reunião. A gente tem 2 minutos só. O que é que eu quero deixar para vocês? Aqui, ô, Thiago. Oi. Aqui mostrou que não tem excesso de limite mais não, pra mim. O meu tem, cara. Tá dizendo que vai cair em 2 minutos. Ah, beleza. Vamos lá, deixa eu só para a gente finalizar. Pessoal, nossa aula hoje é isso, é superaquecimento e subresfriamento de suas faixas para refrigeração doméstica e comercial. Lembrando mais uma vez que a refrigeração doméstica e comercial está dentro de refrigerador, bebedouros, freezer, câmaras frigoríficas. Eu quero marcar com vocês, assim junto com a turma da quarta-feira, para a gente fazer um aulão sobre câmara frigorífica, para ir do início até o final do equipamento e a gente revisar e ver válvulas, ver temperaturas de funcionamento, para quando a gente chegar na máquina a gente não se assustar. Beleza, professor. Pelo menos clarei minha mente. Oi? Já dá uma clareada, Miguel. A ideia é essa. O que é que eu quero deixar para vocês de exercício? Eu vou postar no Classroom agora exercícios sobre superaquecimento e subresfriamento do equipamento, para que vocês possam medir. Eu vou deixar um exemplo, claro, para que vocês consigam entender como é que se faz para revisar, claro, e um exercício de fixação. Espero que vocês consigam fazer até a segunda-feira, tá? Beleza? A aula, pessoal, essa aula aqui, ela vai ser carregada lá no Classroom também. Eu vou só esperar baixar ela para o meu computador. Assim que eu conseguir baixar, eu já passo para vocês lá no Classroom. Beleza? Quem não conseguir, vai conseguir ver essa aula lá no Classroom. Pessoal, bom final de semana para vocês. Feliz Páscoa para todos. Amanhã é o dia que a gente comemora que Jesus ele não só morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, tá? Para quem acredita, ele está vivo e ele continua vivo aqui através do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Beleza? Amém. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu.